Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito importante onde ele nos fala sobre as propriedades dos radicais, ou seja, quais são as propriedades que de repente norteiam os estudos radicais e como que elas podem nos auxiliar na resolução de exercícios. Primeiramente vejamos o seguinte, eu tenho aqui alguns elementos onde nós temos os elementos A, B, M, N e o P. Só que esses elementos eles não podem assumir qualquer valor numérico. Por isso que eu coloquei aqui em cima, inicialmente, algumas condições. Vejamos quais são elas. O valor de A só pode ser qualquer valor real positivo, assim como o valor do B também, onde esses dois valores equivalem aos radicandos. Até porque não podemos ter radicando negativo, tá? Como o valor do m equivale a expoente do radicando, esse valor do m pode assumir qualquer valor inteiro, ou seja, qualquer valor positivo, qualquer valor negativo, inclusive o zero. Porém, como o valor do n é o valor equivalente ao índice, aqui só pode assumir valores naturais diferentes de zero, que é o que representa aqui esse símbolo. E a mesma ideia também para o P, onde o P estamos trabalhando índice de outra raiz, tá? De outro radical. E nós temos também a mesma condição em relação ao N, até porque índice só pode ser valor positivo diferente de zero. Beleza, pessoal? Então, analisando aqui toda essa nomenclatura e verificando a sua relação com os elementos que nós temos aqui nas informações, vamos agora a elas. Primeira propriedade, se você tem a multiplicação de dois radicais, isso só será possível se o índice dos dois forem iguais. Dois ou mais, na verdade. Eu posso ter, de repente, a multiplicação de 3, 4, até 5 radicais. Mas, atenção, essa multiplicação só será possível se, por algum acaso, o índice de todos os radicais for iguais. Caso contrário, a multiplicação ela não é possível de ser resolvida. Ok, sendo possível então, como é que se resolve? Vejamos. Sendo os índices iguais, você escreve um radical apenas, com o mesmo índice dos dois, e você multiplica os radicais. Por exemplo, aqui do lado, reparem, eu tenho raiz cúbica de 5 multiplicada pela raiz cúbica de 2. Como os dois radicandos possuem radicais com índice 3, então eu vou ter raiz cúbica de 5 vezes 2, que é a multiplicação desses dois radicandos, onde no final nós teremos a raiz cúbica de 10 como resultado desta multiplicação inicial. Beleza? Na segunda propriedade, reparem, eu tenho uma raiz de índice n qualquer, onde o meu radicando possui um expoente m qualquer. Dependendo da necessidade que você tenha, tá? Ao resolver uma questão, você de repente pode mudar o expoente ou o índice. Mas detalhe, quando você muda o expoente ou o índice, multiplicando por um certo valor ou dividindo por um certo valor, aqui eu vou usar a multiplicação, tá? Mas a ideia para a divisão também é a mesma. Se eu preciso de repente multiplicar esse 3 por algum valor, esse mesmo valor, obrigatoriamente, tem que multiplicar, aqui no caso, o expoente do radicando. Por exemplo, então, eu tenho a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Vamos supor que eu precise transformar essa raiz cúbica em uma raiz com índice 6, uma raiz sexta no caso. Bem, para que a gente transforme de 3 para 6, eu tenho que multiplicar esse 3 por 2. Só que eu não posso multiplicar somente o índice ou somente o expoente. Tem que multiplicar os dois ao mesmo tempo. Logo, então, eu multiplico o 3 por 2 e o 2 por 2. Automaticamente, essa raiz cúbica de 5 ao quadrado transformar-se-á na raiz sexta de 5 elevado à quarta potência. Beleza? Então, de novo, essa propriedade me diz que você não pode mudar somente o índice ou somente o expoente do radicando. Tem sempre que mudar os dois ao mesmo tempo. Seja multiplicando os dois por um mesmo valor numérico, ou seja, dividindo esses dois por um mesmo valor numérico. Legal?
Terceira propriedade me diz o seguinte, que o radical, no caso de um índice qualquer de uma fração, esse radical vai valer para os dois. Ou seja, a raiz enésima de A sobre B equivale a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, sendo que, aqui nesse caso, obrigatoriamente, o B tem que ser diferente de zero. Até porque qualquer raiz com radicando zero, o resultado é zero. E o zero embaixo na fração, a fração deixa de existir, tá? Logo então, o resultado dessa raiz nunca pode ser igual a zero. Como exemplo, coloquei aqui para ti o seguinte, olha só. A raiz quarta de 5 elevado a 3. Se eu tenho a raiz quarta de uma fração, essa raiz quarta ela pode ser distribuída. Então, nós podemos reescrever como sendo a raiz quarta de 5 dividido pela raiz quarta de 3. Legal? Na nossa quarta propriedade temos o seguinte, reparem. Eu tenho aqui uma raiz de índice n qualquer com o seu radicando. Se essa raiz ela for elevada a qualquer expoente, atenção, a raiz todinha está elevada a um expoente m qualquer, tá? Esse expoente m, ele valerá ou ele vai influenciar somente no radicando. Isso quer dizer o seguinte, então, reparem comigo. Eu tenho a raiz de índice n com o radicando a. Todo esse radical, ele está, no caso aqui, com o expoente m nos parênteses. Então, isso aqui equivale a quem? Equivale a raiz de índice n com radicando elevado a m, que era o expoente que estava aqui fora. Vejamos aqui no exemplo. Eu tinha aqui no caso a raiz cúbica de 8 é elevado a 5. Ou, na verdade, eu posso escrever como sendo a raiz cúbica de 8 elevado à quinta. Uma outra maneira de você achar o resultado é o seguinte. O 8 equivale a 2 elevado ao cubo. Até porque 2 vezes 2 vezes 2 me dá 8. Então, eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Nesse caso, gente, como nós temos o índice da raiz igual ao expoente do radicando, nós podemos cancelar os dois e automaticamente também esse símbolo do radical desaparece. Então, isso aqui tudinho me dá 2. Como ele estava elevado à quinta inicialmente, permanece 2 elevado à quinta, cujo resultado final é igual a 32. Até porque, se você repetir o 2 5 vezes e multiplicar todas elas, tá? O nosso resultado chegará em 32, beleza? Como último exemplo, última propriedade, aliás, eu tenho raiz de raiz. E quando você tiver raiz de raiz, o que acontece? Você repete o radicando e os índices das raízes deverão ser multiplicados, formando assim uma única raiz. Como assim? Vejamos. Eu tenho a raiz cúbica da raiz quadrada de 7. A raiz cúbica da raiz quadrada de 7. Embora não apareça, saiba que aqui é 2, porque é raiz quadrada. Bem, se eu quero transformar essas duas raízes em apenas uma, eu repito o 7, que é o nosso radicando inicial, e os valores dos índices serão multiplicados. Automaticamente, então, pessoal, 3 vezes 2 é 6. Isso quer dizer que essa raiz de raiz se transformou na raiz sexta de 7, tá? Na raiz com o índice 6 e o radicando igual a 7. Então, gente, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui 5 propriedades bem importantes, onde você vai ver que no futuro próximo elas serão muito úteis para você na resolução de atividades ou até mesmo no auxílio de resolução de atividades de física ou até mesmo de química, tá bom? Sendo assim, então, muito obrigado e tchau!